Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. A minha quarta convicção que eu queria compartilhar com vocês essa semana é a seguinte: as cidades se constituem a grande fronteira missionária do século 21. As cidades se constituem a grande fronteira missionária do século 21. Homens e mulheres que quiserem servir a Deus com eficiência ao longo do século 21 são homens e mulheres que precisam estar preparados e qualificados para atuarem no contexto urbano. O nosso Brasil, em algum momento da década de 60, ganhou a sua maioria da população urbana. Quando nós chegamos na virada do século 20 para o século 21, 85% da população brasileira se encontrava na cidade e 15% no campo. É interessante porque no início do século XX, na virada do século XIX para o século XX, a população brasileira, cerca de 87% da população brasileira se encontrava no campo e 13% na cidade. Naquele tempo, a minha denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na virada do século XIX para o século XX, era a maior denominação de missão no Brasil. O que acontecia na Igreja Presbiteriana do Brasil naquele tempo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 1903, no Alto Jequitibá, leste de Minas, a Igreja Presbiteriana do Brasil deu início a uma nova igreja naquela cidade. 25 anos depois, a partir daquela única igreja, 25 anos depois, a partir daquela única igreja, nós tínhamos na região 32 igrejas organizadas e 184 congregações. Mais de 5.000 presbiterianos, homens e mulheres convertidos ao Evangelho, em 25 anos. Interessante, durante todo aquele período de 25 anos, o momento em que aquele campo teve mais pastores, teve cerca de 8 obreiros, para 32 igrejas e 184 congregações. Se você somar as igrejas e as congregações e dividir pelo número de obreiros, sabe o que aqueles pastores faziam? Eles passavam uma vez a cada 4 meses em cada campo. Eles chegavam para pregar, ministrar ceia e batizar. Quem então fazia a evangelização e o discipulado? Os crentes. Interessante. Na década de 30, o processo de urbanização do país, do nosso país, o Brasil, teve início. E o povo começou a se mover para a cidade. E a minha denominação, eles não gostam que eu fale isso, eu já disse, tem muita gente que briga comigo quando eu digo isso, mas para mim é um fato. A minha denominação perdeu o bonde da história. Nós não conseguimos nos adaptar à cidade. A cidade se tornou o campo de uma igreja, entre aspas, a discussão ou a discussões, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi a igreja que mais cresceu na cidade. É interessante porque por muitos anos a Igreja Assembleia de Deus era tida como uma igreja de pessoas simples, mas a igreja que mais cresceu no Brasil, enquanto o Brasil se tornava urbano, a Assembleia de Deus. Os batistas também souberam pegar a onda da cidade. E é interessante que alguns estudiosos acerca desse fenômeno dizem
que muitos daqueles que foram evangelizados no campo, quando vieram para a cidade, por exemplo, os presbiterianos, eles não encontraram na cidade a mesma igreja presbiteriana que eles tinham no campo. Por isso eles migraram para outras igrejas. Mas mesmo com o crescimento de Assembleia de Deus, dos batistas e algumas outras igrejas, nós precisamos perceber o seguinte: no nosso contexto brasileiro, a cidade ainda continua sendo um grande, grande desafio. Até pelo seguinte, parece que nos grandes centros urbanos, a igreja evangélica brasileira não encontrou grande dificuldade para crescer e se multiplicar nas camadas mais baixas da população. Entre aqueles da classe E, D e alguns da classe C. No entanto, no nosso país, pessoas que pertencem à classe A e B, pessoas da alta classe e classe média alta, essas pessoas, se você usar a mesma metodologia para determinar o que é um povo não alcançado na África e Oriente Médio, o povo da classe média alta e alta do Brasil, é mais difícil esse povo encontrar um missionário que fale a língua deles para que eles compreendam o Evangelho, do que um árabe encontrar um missionário e se converter ao Evangelho. Nós estamos cercados por grandes desafios na cidade. O único continente que ainda não rompeu a fronteira da cidade é o continente africano, mas que caminha aceleradamente, e quando a cidade se torna padrão numa cultura, é a partir da cidade que toda uma nação é influenciada. Essa não é uma metodologia nova. Se você pegar no primeiro século, você vai encontrar um missionário chamado apóstolo Paulo, que fez exatamente isso. Se você olhar um mapa da antiguidade do primeiro século, você vai perceber quão estrategista era esse sujeito chamado Paulo. Ele concentrou seus esforços nas cidades estratégicas da Ásia Menor, da Europa, do mundo de então. Por quê? Porque ele sabia que a partir da cidade a cultura é transformada, a partir da cidade a economia é transformada, a partir da cidade a política é transformada, a partir da cidade homens e mulheres podem ser completamente envolvidos, impactados pelo Evangelho. Interessante que quando nós lemos os Evangelhos, muitas vezes nós somos levados a não perceber que o próprio ministério de Jesus é um ministério altamente urbano. Às vezes nós confundimos o fato de Jesus ter uma linguagem rural, quando ele fala do lavrador, quando ele fala do homem do campo, quando ele fala do lírio do campo, quando ele fala da semeadura. Nós confundimos a linguagem de Jesus e nos esquecemos que ele está falando sobre o campo para homens que moram numa cidade e que ainda têm uma memória rural. Mas o ministério de Jesus é altamente urbano. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre o texto de Lucas 10. Por favor, abram suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias em Lucas capítulo 10, como você preferir. Lucas capítulo 10, a partir do verso 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72. Eu não vou falar porque agora são 72 e antes eram 70, depois o professor de Novo Testamento de vocês vai explicar isso em detalhes, tá bom? E os enviou 2 a 2, isso é importante. Tem que ser número par, porque Jesus os envia 2 a 2.
adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Todas as cidades. E alguns exegetas ousam dizer que o "e", que vem depois da cidade, a preposição "kai", pode ser traduzida por "isto é", lugares para onde ele estava prestes a ir, cidades. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para algo que o ano passado, ouvindo um pastor da Etiópia, eu fui profundamente tocado. Eu falei: meu Deus, como que eu nunca percebi isso? Algumas das nossas versões em português traduzem esse texto e um outro verso onde aparece essa mesma fala de Jesus como seara. A seara é grande. Seara não é a mesma coisa que colheita. E na dúvida eu fui perguntar para o meu sogro, que cresceu na roça, que foi agricultor e trabalhou cerca de 40 anos numa indústria de fertilizantes. Falei: seara é a mesma coisa que colheita? Ele me garantiu que não. A seara é um campo. Esse campo pode estar preparado ou não para a semeadura. Esse campo pode estar semeado ou não. Esse campo pode já ter o plantio ou não. Esse campo pode ter plantio com frutos ou não. Mas Jesus não afirma que a seara é grande. Jesus afirma que a colheita é grande. O fruto está no pé. Um despertamento espiritual está acontecendo do lado de fora da igreja. Homens e mulheres estão em busca, sedentos. Eles estão buscando nas coisas erradas. Mas eles estão buscando nas coisas erradas porque muitas vezes eles convivem com cristãos omissos, ou talvez igrejas desatentas a comunicar o evangelho de uma forma consistente e numa linguagem que eles consigam entender do que está falando. Jesus então diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E aqui Jesus usa um imperativo: peçam, orem. Orem ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu queria convidar você a perceber o seguinte: orar é um negócio altamente perigoso, principalmente quando conectado à missão. Porque Jesus pede para esses homens orarem. E me permitam aqui na minha imaginação, Jesus abrindo um parênteses e dizendo: ok, então vamos parar por aqui 2 minutos para vocês orarem. Fechem os seus olhos e orem para que o Senhor da seara, o Senhor da colheita, mande trabalhadores para a sua colheita. E eles oram. E eles são interrompidos com uma outra palavra de Jesus: vão! Eles se tornaram a resposta da própria oração. Eles se tornaram a resposta da própria oração. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa,
nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês, mas fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Primeiramente, deixa eu dizer rapidamente para vocês o que eu considero o mínimo irredutível na missão. O mínimo irredutível na missão. Você encontra isso nos 2 primeiros versos desse texto. O mínimo irredutível. Primeiro, o Senhor os enviou. Pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas é muito sério. É muito sério. Somente vá se Deus mandar. A missão é consequência daquele que escuta a voz do Espírito e não daquele que escuta os rumores da sua própria alma. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje no campo missionário e mesmo no exercício do pastorado é que muitos que se engajam às vezes no pastorado ou na obra missionária se engajam porque não souberam discernir os rumores da sua própria alma, da voz do Espírito Santo de Deus dizendo, vá. Jesus é claro em dizer, existe necessidade de trabalhadores porque a colheita é grande. Mas quem deve ir? Aquele que escuta o Espírito Santo de Deus dizendo, vá. Quer dizer que se você não escutar o Espírito Santo de Deus dizendo, vá, você está liberado para ganhar a vida e fazer o que você bem entender? Não. Se você não escutar, vai, você está escutando, fica. Mas quer você vá, quer você fique, o seu papel é ser luz do mundo, sal da terra, instrumento de Deus para anunciar o Evangelho aonde quer que você esteja, porque a missão não é algo que nós fazemos em lugares distantes, a missão é algo que a igreja é, onde quer que ela esteja. A missão não é tarefa para alguns, a missão é tarefa de todo discípulo de Cristo. Alguns são chamados para ir, outros são ordenados a ficar dentro das universidades, ficar dentro dos hospitais, ficar dentro dos tribunais, ficar dentro das escolas, ficar dentro das grandes corporações, ficar dentro de organizações não governamentais. E não existe bênção maior do que você estar no centro da vontade de Deus. Se Deus está mandando você, sai e vai, faça isso, com toda ousadia, com toda a coragem. Mas se Deus não está dizendo para você, sai e vai, seja uma bênção, aonde quer que você se encontre. Uma segunda característica do mínimo irredutível é 2 a 2. Jesus nos envia não solitariamente, Jesus nos envia 2 a 2. E muitos pastores, muitos missionários têm ficado
no meio do caminho, porque não perceberam que a missão não é um exercício solitário, a missão não é um espaço para a gente mostrar o quão herói nós somos, a missão não é lugar para a gente mostrar o quão corajoso ou quão poderoso nós somos, a missão é espaço para nós mostrarmos o quão dependentes nós somos, dependentes do Espírito de Deus, dependentes da comunidade cristã, dependentes de amigos de caminhada. Não é porque Deus nos chama e nos manda ir, que nós não precisamos de mais ninguém do nosso lado. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que se dois estiverem juntos, quando um cai, o outro levanta. Mas ai, porém, daquele que estiver sozinho. Muitas vezes, pastores transformam o ministério num espaço de solidão. Gradativamente vão se isolando de outros amigos de caminhada. Perdem contato com amigos espirituais e quando caem, não tem ninguém que os ajude a levantar. Missionários muitas vezes se perdem no campo missionário porque não tem amigos para andar lado a lado. Um terceiro elemento do mínimo irredutível. Jesus os envia 2 a 2. Terceiro, adiante dele. Adiante dele. O papel desses homens que são enviados por Jesus não é trazer o reino, de certa forma. O papel deles é anunciar que o reino está próximo. O reino vem logo ali. O reino está logo atrás de nós. E no contexto do Evangelho de Lucas, o reino é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Quando Jesus adentra na história, o reino de Deus é chegado. Por que eu estou frisando isso? Porque nós precisamos tomar muito cuidado como pastores e missionários, para nós não confundirmos o nosso papel como aqueles que anunciam o reino, anunciam o Salvador, com o próprio papel de redentor. Eu não sou o redentor da minha igreja. Eu não sou o redentor das pessoas que estão à minha volta. Eu falava no último domingo para a minha comunidade acerca do perigo de muitos pais que se esquecem que os seus filhos precisam de um redentor. E eles, pais, não são os redentores dos seus filhos. E muitas vezes, missionários no campo, pastores numa igreja, diante das grandes dificuldades, começam a se envolver tanto com o trabalho, que eles acabam confundindo a identidade deles com a identidade do próprio Redentor. Nós não somos os redentores, nós somos aqueles que anunciamos o Redentor, nós somos aqueles que anunciamos o reino que está por vir, nós somos aqueles que anunciamos e convidamos homens e mulheres a se submeterem ao Rei do Reino, mas o Rei do Reino não somos nós, é aquele que está por vir, Jesus. E quarto elemento do mínimo irredutível, o Senhor nos envia 2 a 2, adiante dele. Quarto elemento, a todas as cidades. Jesus envia os seus discípulos às cidades. E aí deixa eu abrir um outro capítulo na nossa conversa. O que nós encontramos na cidade? Quando os discípulos são enviados às cidades, o que eles vão encontrar? Olha o que Jesus diz. Em primeiro lugar, na cidade, nós encontramos uma tarefa maior do que nossas possibilidades. Eu quero repetir, uma tarefa maior do que as nossas possibilidades. Quando nós entramos na cidade, em nome de Jesus, para anunciar o evangelho da salvação, nós nos deparamos com uma tarefa
imensamente maior do que as nossas possibilidades. É por isso que Jesus diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A demanda é maior do que o número de missionários urbanos. E Jesus diz: peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Quando você adentra na cidade, você adentra com tantas demandas, de todas as ordens. Você, diante do que você vê na cidade, você vê a miséria de alguns, você vê famílias famintas, você vê crianças nas ruas, você vê moradores em regiões onde não existe nem saneamento básico, morando em situações precárias, você vê escolas largadas, sucateadas, você vê hospitais sem cuidado algum, pessoas jogadas nos corredores dos hospitais, você vê jovens sendo drogados nas ruas, você vê jovens se perdendo na prostituição, você vê famílias se divorciando, você vê crianças sendo abandonadas pelos seus pais, você vê idosos sendo jogados pelos seus filhos e não cuidados pelos seus próprios filhos, que foram tão bem cuidados por eles. Na cidade você tem toda a complexidade e amplitude de necessidades. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque se a gente quiser fazer tudo, a gente não vai fazer nada. E se a gente não tiver a convicção anterior de que nós não somos os redentores, nós somos apenas aqueles que anunciamos a redenção, nós vamos nos perder em meio às muitas demandas, porque na cidade nós nos deparamos com uma tarefa imensamente maior do que as nossas possibilidades. Mas que bom, porque isso nos torna ainda mais dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo. Uma igreja local não é capaz de transformar uma cidade. Muitas vezes nós estamos construindo mega impérios, tentando ter a igreja que vai ser a solução para uma cidade, quando na verdade uma cidade, para ser transformada, precisa de uma rede de igrejas comprometidas, altamente comprometida com a pregação do Evangelho. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de como cidades são impactadas. Cidades são complexas, cidades possuem diferentes grupos etários, diferentes classes sociais, diferentes tipos de pessoas. Por isso, dificilmente uma igreja vai conseguir impactar uma cidade. Uma igreja pode se implantar igrejas que vão, numa rede comprometida com o Evangelho, transformar a cidade. Uma segunda coisa que nós encontramos quando entramos na cidade, uma tarefa em meio à oposição. Na cidade, nós enfrentamos oposição. Jesus diz: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Quando você decide ouvir a voz do Espírito Santo desafiando você a ir para dentro de uma cidade e anunciar que o reino de Deus é chegado, você vai se deparar talvez, por exemplo, com jovens que começam a ser libertos das drogas. E mais cedo ou mais tarde você vai começar a enfrentar problemas, porque aqueles que ganham dinheiro com aqueles jovens drogados vão começar a ficar muito incomodados com o que você faz, assim como aqueles ourives de Éfeso ficaram profundamente incomodados com Paulo, na medida em que o evangelho era anunciado e vidas em Éfeso se arrependiam e se convertiam a Jesus. Quando você começar a tirar jovens da prostituição, aqueles que ganham dinheiro com essas jovens vão ficar profundamente incomodados.
Quando o evangelho começar a transformar a cidade e você começar a anunciar o reino de Deus e o povo da sua igreja começar a se comprometer com estilo de vida ética, moral, acima da média, as estruturas de corrupção da cidade vão começar a tremer e pessoas vão começar a ficar insatisfeitas com você. Porque o evangelho transforma tudo e a todos, quando ele é pregado com integridade e relevância. Quando eu falo sobre esse tema da oposição na cidade, eu sempre me lembro de uma história que o Robert Lincoln, um missiólogo urbano, conta, quando do seu ministério numa região de Detroit, nos Estados Unidos, ele trabalhava com um grupo de jovens há algum tempo, e chegou o momento em que ele precisava parar e tirar um tempo de férias. E ele reúne aquele grupo de jovens e diz: olha, eu vou sair durante 30 dias e eu quero que vocês se cuidem, eu quero que vocês se mantenham juntos e se mantenham firmes aqui na caminhada cristã. E Robert Lincoln saiu de férias e quando ele volta para o grupo e ele percebe que uma das jovens não está no grupo. E depois do primeiro encontro, ele puxa um dos rapazes e diz: onde que está a Frances? E aquele rapaz, meio constrangido, tenta desconversar, e o Lincoln insiste, e aquele rapaz diz: pastor, a Frances, ela está trabalhando na prostituição. E o Lincoln fica revoltado, onde já se viu, ele fica 30 dias fora, e a menina que ele estudava a Bíblia já corre para a prostituição, e ele vai até a casa daquela menina e bate na porta daquela menina, e quando ela abre a porta, ele quase já vai no pescoço dela, dizendo: eu estou estudando a Bíblia com você há 2, 3 anos, e agora 30 dias que eu fiquei fora e você resolveu se prostituir? E ela diz: pastor, o que o senhor acha que eu deveria ter feito? Eu estava um dia aqui em casa e de repente 2 homens chegaram, e eles disseram: bem, Francis, você está completando 16 anos de idade, um bom momento para você começar a trabalhar para a gente. Que tal você começar a trabalhar hoje? Pastor, eu disse para eles: eu não vou trabalhar para vocês. Eles disseram: tudo bem, nós sabemos onde seu pai trabalha, o seu pai sai às 6 horas da indústria, nós vamos encontrar o seu pai, vamos conversar com ele. E ela continuou dizendo: pastor, meu pai naquela noite não voltou para casa, e a gente saiu para procurá-lo, e nós o encontramos semi-morto dentro de um hospital, ele havia sido espancado quase até a morte. E no dia seguinte, aqueles 2 homens voltaram e disseram: e aí, Francis, vai trabalhar para a gente? Eu disse: eu não vou trabalhar para vocês. E ele disse: tudo bem, nós vamos conversar então hoje no final da tarde com o seu irmão. Nós sabemos onde o seu irmão trabalha. E ela continuou dizendo: pastor, nós fomos encontrar o meu irmão também todo quebrado, arrebentado, numa sarjeta, no caminho de casa. E até hoje, ele ainda não consegue andar direito. E no dia seguinte, aqueles homens voltaram e disseram: então, Francis, vamos trabalhar para a gente? Eu disse: não vou trabalhar para vocês. Eles disseram: tudo bem, mas hoje a gente não está a fim de bater em ninguém. Nós estamos com vontade de abusar sexualmente de uma senhora idosa. Sua mãe está lá na cozinha? E aí, pastor, eu disse: não, deixa a minha mãe em paz. Eu vou trabalhar para vocês. E o Lincoln disse, e falou para ela: mas Francis, por que você não procurou a polícia? Ela olhou, deu risada e disse: pastor, de quem o senhor acha que eu estou falando? As estruturas do pecado numa cidade são estruturas que alcançam as instituições. O pecado não está presente tão somente na vida das pessoas da cidade. O pecado está presente nas instituições da cidade. O pecado na cidade tem tentáculos, cria redes, torna pessoas reféns e escravas. Mas quando o evangelho é anunciado com integridade e relevância, vidas são libertas, mesmo que a oposição surja. Terceira coisa que nós encontramos na cidade: uma tarefa voltada a pessoas que necessitam de 4 coisas.
Primeiro, pessoas que necessitam de paz. Jesus diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. E alguém tem dúvida que nas cidades brasileiras, no dia de hoje, pessoas estão precisando de paz? Alguém tem dúvida da necessidade de inúmeros lares no Brasil hoje que precisam ouvir a voz que diz: paz seja sobre vocês? Vocês têm dúvidas que inúmeros relacionamentos entre pais e filhos, dentro de lares em cidades brasileiras, esses relacionamentos não carecem ouvir essa voz milagrosa pronunciada por um discípulo de Jesus, que invoca a paz de Deus sobre aquela relação, curando aquela relação? Mas essas pessoas não estão só necessitadas de paz, elas estão necessitadas de amizade. Quando entrarem numa cidade, verso 8, e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. E Jesus ainda fala: não fiquem mudando de casa em casa. Duas referências que nos dão a dica de que Jesus queria que os seus discípulos estabelecessem relacionamentos, porque numa cultura judaica, você não senta à mesa de alguém se você não criou intimidade com essa pessoa. Eu me lembro quando eu ainda era pastor na igreja de Pirituba, uma região mais pobre da cidade. E eu me lembro de uma família que se aproximou da igreja e nós tínhamos o hábito de, quando alguém visitava a igreja, nós pegávamos os dados daquela pessoa e nós enviávamos uma carta para ela, tempo de carta, né? Não tinha e-mail ainda. A gente enviava uma carta para ela agradecendo a visita. E aquela família veio para a nossa igreja, voltou, se rendeu à mensagem do Evangelho, foi batizada, se tornou membro, e no dia em que eles se tornaram membros, eu resolvi entrevistá-los na frente da igreja. Eu perguntei: o que fez vocês voltarem para a nossa comunidade e se estabelecerem aqui na nossa comunidade? E eu esperava que eles fossem dizer: pregação, liturgia. Mas eles disseram: a carta que nós recebemos. Falei: como assim? Aí eles eram uma família de nordestinos e o marido disse assim: pastor, nós moramos há cerca de 10 anos na cidade de São Paulo. Nós recebemos toda semana pelo correio contas para pagar. Conta de luz, conta de água, IPTU, carnê para pagar. A carta que nós recebemos da igreja foi a primeira carta em 10 anos que nós recebemos que não era uma conta para pagar. É interessante, a cidade, ela tem um paradoxo. Na cidade, pessoas estão aglomeradas. Na cidade existe multidão, mas ao mesmo tempo que existe multidão, é na cidade que se evidencia a solidão. Parece que quanto mais cercado por pessoas na cidade, mais solitária a pessoa se sente. Por isso, Jesus envia os seus discípulos à cidade para fazer amigos, para acolher aqueles que estão solitários. Igrejas devem fazer isso, discípulos devem fazer isso, mas pessoas necessitadas de paz, pessoas necessitadas de amizade, pessoas necessitadas de cura. Jesus diz no verso 8: curem os doentes que ali houver. E eu sei, esse negócio arrepia um bom presbiteriano como eu e arrepia um seminário como Palavra da Vida. Jesus nos enviou para ministrar cura. Mas deixa eu escapar pela direita aqui. É interessante como muitas vezes nós, a maioria daqueles que são de igrejas históricas, quando lê essa palavra cura na Bíblia, de duas uma.
Ou usa essa palavra para levantar um questionamento para o seu pastor. Pastor, hoje ainda acontecem curas. Ou desprezam essa palavra já no seu inconsciente, dizendo, não, isso era coisa para o primeiro século, hoje em dia não acontece mais. E eu diria para você, a gente se esquece do seguinte, quando Jesus realizava curas no primeiro século, quando Jesus curava um cego, quando Jesus curava um paralítico, quando Jesus curava um leproso, Jesus não estava efetuando meramente uma cura física. Esses homens e mulheres que eram tidos como leprosos, paralíticos, cegos, mancos, eles estavam à margem da sociedade. Alguns deles não podiam mais nem mesmo morar com seus familiares. Todos eles, absolutamente todos eles, antes do sol se pôr, eles tinham que sair da cidade e dormir do lado de fora da cidade. Quando Jesus cura um cego de nascença, aquele jovem pode voltar para casa e vai ser a primeira noite dele depois de muitos anos em casa. Um leproso, quando é curado, ele vai poder ir para o templo e cultuar a Deus, coisa que ele não podia fazer há muitos anos, desde que a lepra emergiu na sua pele. Um paralítico não vai precisar sair da cidade para dormir do lado de fora da cidade quando o sol se pôr. Ele pode ficar na cidade, ele pode ficar com seus familiares, ele pode ter emprego, ele pode ir para o templo adorar. Em outras palavras, a cura que Jesus efetuava era uma cura que restaurava o indivíduo na sociedade. É interessante pensar que muitas vezes igrejas pregam a cura física, mas independente ou não dessas pessoas serem curadas fisicamente, elas continuam à margem da sociedade sendo exploradas e oprimidas. Mas igrejas altamente comprometidas com o Evangelho, igrejas que de fato compreenderam o que significa o impacto que o Evangelho gera em nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós podemos na cidade impactar homens e mulheres à margem da sociedade, resgatando a dignidade deles e curando-os, não apenas fisicamente, curando-os emocionalmente, curando socialmente. Cura. Mas quando nós vamos para a cidade, nós vamos encontrar pessoas necessitadas de paz, de amizade, de cura. Em último lugar, pessoas necessitadas de uma boa notícia. Jesus diz no verso 9, o reino de Deus está próximo de vocês. E no verso 11, fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo de vocês. Essa é a boa notícia que homens e mulheres na cidade precisam ouvir. Sabe por quê? Alguns deles até concebem a existência de um ser superior, um Deus, seja lá como eles chamam. Mas eles se acham distantes demais desse Deus. E eles muitas vezes são submetidos a práticas opressoras geradas por religiosidades vazias. E eles tentam de alguma forma se reconectar com Deus. E isso é o que diferencia a espiritualidade cristã de todo e qualquer tipo de religiosidade. A religiosidade é a tentativa do ser humano conquistar o amor de Deus, o ser humano conquistar o favor de Deus, o ser humano conquistar o amor de Deus. Mas a espiritualidade cristã é a boa nova, a boa notícia. Nós que não conseguiríamos de forma alguma agradarmos a Deus, fomos envolvidos pelo Deus que veio ao nosso encontro,
ao Deus que morreu naquela cruz para nos salvar, para que os nossos pecados fossem perdoados e a nossa vida fosse reconectada com Ele. E agora nós temos paz com Ele. A boa notícia que homens e mulheres precisam ouvir. A boa notícia que liberta homens e mulheres da opressão religiosa. A boa notícia que liberta homens e mulheres de buscas insaciáveis no sexo, na bebida, nas drogas. A boa notícia que restaura homens e mulheres porque dá a eles o verdadeiro sentido da vida. Assim, eu concluo dizendo, nós estamos diante de uma grande fronteira missionária no século 21, a cidade. Engana-se aquele que pensa que a cidade é lugar de comodidade, é lugar de conforto. Não, a cidade é lugar complexo, a cidade é lugar de perigo. Basta você parar demais num semáforo à noite e você vai ver o que acontece. Mas Jesus nos envia para as cidades. Porque nas cidades, pessoas estão necessitadas de paz, de amizade, de cura. Mas não se esqueçam, a prioridade. As pessoas estão necessitadas da boa notícia. Da boa notícia. Jesus, o Deus encarnado, entrou na história e naquela cruz, Ele pagou o preço da minha e da sua dívida para com Deus. E agora todo aquele que crê que Jesus é quem disse ser, e todo aquele que crê que o que Jesus Cristo fez naquela cruz foi totalmente suficiente para nos reconciliar com o Deus Criador, tem vida, vida em abundância aqui e agora, e vida eterna quando seus olhos se fecharem para a história. Que vocês, estudantes dessa instituição, professores dessa instituição, possam aceitar o desafio de se tornarem homens e mulheres prontos a entrarem nas cidades e transformar as cidades com o evangelho poderoso de Jesus Cristo. Deus os abençoe, queridos. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.